bem-vindos a mais um podcast do Hospital São Donato. Eu sou Marcelo Vinha, sou o diretor técnico. Hoje a gente vai estar aqui conversando com o autor desse livro aqui, o Índio da Costa, falando sobre o SUS, a verdade que ninguém conta, um brilhante livro muito bom, recomendo muito a todos. Então, deixa eu deixar ele se apresentar, por favor. Tudo bem, Marcelo? Bem, Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, estar aqui com o Júlio. Eu, na verdade, uma vida parlamentar de muitos anos, fui secretário de várias pastas, 30 anos de vida pública, e aí você sente um vazio quando você sai da vida pública de contribuir com a sociedade, né? E aí, então, bom, o que eu entendo que é um diferencial, além do direito, é de mercados regulados, quem depende do Estado, ou porque o Estado regula, então está em setores regulados diretamente pelo Estado. Eu sou da área de petróleo, gás, energia, saneamento, enfim, mineração, são vários os setores, e um deles é saúde. Aqueles que prestam serviço em nome do Estado, porque têm direito, através de uma concessão, então, estradas, ferrovias, rodovias, enfim, portos, aeroportos, e aqueles que têm convênio, que é o caso dos hospitais que são conveniados ao SUS. E eu disse, bom, essa é a minha expertise, isso aqui é a minha área de potência, eu vou ver como é que eu consigo ajudar o Brasil a crescer de fora para dentro, né? Porque a minha visão é sempre de dentro para fora, isto é, como que eu faço com que o Estado ele contribua com a sociedade. E daí várias leis disruptivas e tentando modernizar até o sistema eleitoral. Eu sou relator da lei da ficha limpa, tenho muito orgulho de ter ajudado a aprovar essa lei no Brasil, mas ainda assim eu digo, é muito lento o processo interno, e o processo interno ele se consolida com uma mudança quando tem um movimento externo. E eu resolvi, então, começar pela saúde. Digo, esse vai ser o meu primeiro pilar. Daí montei uma mentoria, comecei a mentorar alguns hospitais, na verdade, alguns gestores de hospitais, e comecei a entender que tinha um problema muito maior. E aí, então, disse, bom, para lá, eu vou ajudar a evitar problemas, só que alguns eles são insolúveis se não for por via judicial. Isso me leva de volta à advocacia. E aí eu começo a entrar com ações judiciais, são várias teses, e essas teses elas sempre buscam combater o subfinanciamento. Esse é um livro, essa é a quarta versão, na verdade, e a primeira que eu publiquei. Um estava muito técnico, só advogado vai gostar disso aqui. O segundo, eu contava as razões pessoais que me levaram a escrever o livro. E aí eu falei, bom, se eu vou guardar para meu bisneto, para quem sabe alguém vai ver. conhecer um bisavô, vai entender um pouco tal. O terceiro livro, ele é basicamente esse, mas com uma grande análise do sistema do ponto de vista de política pública, né? Eu sou advogado, formado em políticas públicas e em finanças também. Então eu peguei esse pedaço do livro, tinha mais de 200 páginas, e tentei sugerir uma mudança do SUS. Eu sou fã do SUS, apaixonado pelo SUS, mas ele recebe muito menor o valor do que deveria por cada procedimento. Por cada coisa. E esse que é o segredo da ação da Tunep, do IVR, quando, em vez de dizer, olha, eu estou tendo prejuízo e a União poder alegar que é má gestão, eu digo o seguinte, olha, esse procedimento você paga 2, no setor privado ele custa mais do que 1.000. Caso de amniocentese, por exemplo, pelo SUS, R$ 2,20. Se você for num hospital privado e disser, vou fazer uma amniocentese, vai custar trocentas vezes mais do que os 2,20. Uma consulta, R$ 10. Se for uma consulta de um médico especialista, R$ 11, R$ 1 a mais. Quer dizer, então, assim, uma cesariana, um parto cesariano, R$ 545. Só que R$ 545 é 150 para 2 médicos. E aí depois você tem todos os outros insumos e os espaços e o leito e tal, tudo R$ 545. Não é o custo real, a gente sabe disso, né? Então, bom, vamos combater o subfinanciamento. E aí, então, são várias ações. Eu atuo também em outros setores, setor de energia, setor de transporte, setor, enfim, que sejam regulados. Sim. Mas eu quis começar pelo Sistema Único de Saúde. A gente tem uma quantidade imensa de ações judiciais, em 390 transitadas em julgado, uma delas é o caso aqui do Hospital de Sara, 101 hospitais no Brasil, clientes nossos que já recebem a nova tabela,
Mas isso é um caminhar que ele é lento, ele é demorado. De qualquer maneira, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, para a gente bater um papo sobre aqueles assuntos que sejam do interesse aqui da cidade, sobretudo do Hospital São Donato. E aqui também o nosso diretor administrativo, Júlio De Luca, que foi quem convidou, quem conhece bem o Oríndio da Costa, e é outro fã do SUS, né? Sempre fala do SUS, ele brilha os olhos. É verdade, eu sou um grande admirador, fã do Sistema Único de Saúde, né? É, Mas bem-vindo vê a as todos. dificuldades, né? Sim, bem-vindo a todos aí, mais esse podcast do Hospital São Donato, hoje com uma visita especial do Índio da Costa. A gente teve a honra de lançar esse livro hoje no município de Sara, recomendo a todos. Eu já li o livro. O Índio, ele é um sobrevivente também na vida particular dele. E realmente o Índio, é muito difícil tu fazer saúde, né? Quando ela é oferecida gratuitamente por uma Constituição Federal a todos, né? E que os hospitais conveniados, eles não têm nem a oportunidade de tu discutir um valor. Ah, É, a União, o governo, né, o sistema nos impõe uma tabela, nos impõe um procedimento, nos impõe o que nós podemos ou não podemos fazer, né? E o cidadão que está lá fora não tem nada a ver com isso, né? Mas nós temos que atendê-lo bem na nossa porta de entrada, né? A maioria dos cidadãos não sabe que a gente recebe R$ 10 por um atendimento de porta, seja o cara com o braço quebrado, com a cabeça quebrada, com um acidente, ou com uma simples consulta, né? Imagina R$ 10 uma consulta de porta de entrada que tu tem que fazer uma ressonância magnética que custa R$ 1.500. Por R$ 10. e não nunca se esquece também que além de dar o preço, eles te dão como tu tem que agir, né? Então a quantidade de médicos está regulamentado, de Perfeito. enfermeiros. Uhum. Então eu tenho toda a regulação, eu tenho que seguir com um determinado preço e que é inviável para. Não existe alguma pessoa que consiga, acho, olhar aquele valor e dizer, não, dá para fazer, não, não dá. É inviável, é impossível. Eu tenho a cobrança na nossa maternidade, R$ 545 por um procedimento de uma gestante, um parto, né? Uma parto cesárea, e eu tenho que ter nesse parto um obstetra, um pediatra e o anestesista, né? Fora toda a despesa nossa que a gente tem de hospital, de enfermeiros, de medicamentos, de roupa. Então é realmente bastante complicado para a gente fazer a saúde. Então a gente, como o índio diz, né? Quem oferece e não nos paga, ele vai buscar a diferença em outras vias, que talvez a judicial. É tão doido isso, né? Porque, você imagina, eu anteontem fui visitar um outro hospital no Paraná e o presidente do hospital, que é o HCL, Hospital do Câncer de Londrina, ele foi CEO, é um dos donos da Cicobi. E ele disse assim, Índio, brincando, mas assim, são 101 lojas. Eu tenho 100 que são lucrativas do Cicobi. Então, quanto mais eu vendo o meu serviço, maior é o meu resultado. E tem uma que quanto mais eu vendo, mais prejuízo eu tenho, que é o É o hospital. hospital. Porque se ele é subfinanciado, quanto mais eu produzo, menor o valor e aumenta a minha dívida. Perfeito. Eles têm mais de 130 mil voluntários doando todos os meses R$ 10 para o hospital. E ainda assim, são 1.300.000 e tanto, 1.400.000 por mês. Ainda assim o hospital é deficitário. Pois é. Porque ele produz muito, atende muito. Agora, é um hospital voltado para o câncer. Nem todo hospital geral não tem Não. essa paixão, essa agregação. O HPP, por exemplo, o 100% dos direitos autorais desse livro, eu doei para o Hospital Pequeno Príncipe, que fica em Curitiba, e é um hospital também filantrópico, é um hospital voltado para criança, né? Opera mais de 20 mil crianças, é um negócio assim, a produção é incrível. E também tem uma agregação e um grupo de pessoas que permanentemente colocam dinheiro. O Pelé, inclusive, foi embaixador do hospital. Mas nem todo hospital geral, ele não tem essa mesma paixão, né? É porque no do câncer, assim, pô,
Eu tive um câncer, meu filho, meu pai quase Sim, morreu, então sim. vou ajudar esse hospital. Você cria uma dor diferente, é Sim. um sentimento, uma empatia diferente. Sim. E com criança também, né? É. Então, como é que você faz com 99% dos hospitais que não são infantis e não são oncológicos no Brasil, né? É um desafio. É um desafio e não é um desafio pequeno. A gente enfrenta aqui, né? Tô sempre ali com o Júlio. Todos os dias a gente está Dividindo as dores. brigando né, e conversando muito sobre o SUS, sobre o financiamento, sobre as dificuldades. E a gente sempre tem uma discussão. Vamos manter ou vamos fechar? E não falo do hospital geral, mas existem serviços. Então, e esse serviço aqui? E aí, às vezes, a gente tem que sentar e ver o número, né? Nu e cru. E eu sou, E apesar também, de eu ser o médico, e ele ser o administrador, eu sou mais frio e o Júlio é o mais coração. Então ele tem é vezes mais que aí. razão e eu mais coração. E tem vezes que eu sento com o Júlio e falei, Júlio, olha o valor, nós estamos perdendo muito dinheiro, a coisa tá feia. Nós vamos segurar, nós vamos tentar e a gente vai. E claro, aí a gente vai também em busca de quem nos ajuda, que aí realmente são os políticos, né, os deputados, tudo que são quem nos ajuda. Hoje, quem consegue sustentar o hospital do SUS são as emendas. Fora as emendas, a gente teria um buraco assim incalculável. Então é como a Assim, gente consegue se manter, né? você concorda comigo, Marcelo, que as emendas elas são sempre muito bem-vindas, mas que elas não podem ser o fato gerador Claro, de uma saúde de qualidade? com certeza. Perfeito. Eu vou te citar o Porque caso às do vezes ela vem e hospital. às vezes ela não vem. Pois é. Olha, então eu vou te citar o caso do hospital de Cambé. Cambé recebeu em 2020 1,5 milhão, aí foi subindo. 1,5 milhão, 2,5, 3, 4, 5 e tal. Parece que foi 6,5 no ano passado. Esse é um ano eleitoral. Cambé é uma cidade no Paraná pequena. Os políticos todos disseram para a diretora o seguinte: olha, esse ano a gente vai botar num hospital grande quem precisa de voto. Então, aqui não será nessa cidade que tem poucos eleitores que a gente vai conseguir garantir nossa reeleição. E a lógica parlamentar, a lógica das emendas, a emenda é um instrumento de apoio direto à sociedade dos deputados para materializar de alguma forma aquilo que levou eles ao Congresso. Nem todo parlamentar é um parlamentar de opinião. Às vezes Uhum. ele cuida de uma região, cuida de um tema como saúde, educação, segurança. E então ele costuma destinar as emendas para aquilo. Vou materializar digamos, o meu desejo, o que me levou à vida pública e tal. Só que uma coisa é eu colocar uma emenda para reformar uma área do hospital, Claro. ou para comprar um equipamento novo. Claro. Outra Ampliar, coisa é né? botar emenda para custeio, porque Pois é. sem eu colocar aquela emenda vai faltar médico, vai faltar medicamento, não vai pagar a conta de luz. Perfeito. Então, assim, o que mais me preocupa na história da saúde, quando a gente olha para o processo como um todo do SUS, é que, num primeiro momento, você tem um financiamento proporcional ao serviço, fundação do SUS. Uhum. Em 1994, você tem o deflator desse valor, que foi o RV. De lá para cá, o último aumento linear do SUS foi em 2004. 22 anos. Há 22 anos atrás. Há uns 2 ou 3 anos, uma nova lei foi aprovada e agora você tem que fazer a correção anual. Só que você corrige anual do valor que está defasado Uhum. desde 2005, se é que 2004 botou no valor ideal. Pois é. Então, você vai corrigir pelo IPCA. E você, na prática, quando você fala em medicina, você tem um outro dado, que é a atualização dos valores na área da saúde, que são diferentes do preço do arroz, do feijão, da cesta básica, enfim. Quando você faz o cálculo do valor atual, né? Você corrige a inflação médica ela é diferente da inflação comum. Então, assim, você vai abrindo um fosso cada vez maior. Os hospitais, ao longo do tempo, estão começando a ter um pouco de ajuda das prefeituras ou dos estados em coisas pontuais. Um serviço específico que era mais importante, dengue. Então, vamos botar mais apoio à dengue naquele momento, enfim, o que quer que seja. E aí, num segundo momento, assim, isso aqui não é suficiente.
e ainda assim os hospitais continuam deficitários. É o governo federal que é o responsável, afinal de contas, inclusive a lei é federal, né? Uhum. Que o sistema é universal, integral e gratuito, isso é uma lei federal. Quem determina o valor da tabela é o governo federal. Quem paga é o governo federal. A responsabilidade é dele. Com o apoio dos estados e dos municípios está tudo bem. Mas a rede conveniada, a relação é com o federal. Embora tenham colocado os convênios para serem assinados pelos estados e municípios, mas com recurso federal. Sim. Isso é uma espécie de um anteparo. Assim, ó, você vai ter que falar lá com o teu prefeito, falar lá com o teu governador, mas só que o governo é federal e o dinheiro é federal. Deveria você falar Lá com em o cima. Ministério da Saúde Sim. ou com representantes regionais do Ministério da Saúde. Como hoje tudo é informatizado, é simples fazer isso. O correto era que fosse fundo a fundo, melhor, fundo para CNPJ. Hoje é fundo a fundo. O Fundo Nacional de Saúde deposita no Fundo Estadual ou no Fundo Municipal, que vai para o hospital. Se fosse direto, ficaria muito clara a relação. Muito bem. O governo federal, então, ele diz o seguinte: olha, eu vou resolver o problema, vou aliviar a situação dos hospitais, eu vou criar o consignado SUS. E aí cria um consignado SUS, isto é, um valor que ele empresta para o hospital e que vai descontar na fonte, lá no Fundo Nacional de Saúde. Quando o recurso for para o hospital, ele tira a parte da Caixa Econômica Federal, que é o consignado SUS. Ele foi criado no primeiro momento para a Caixa, depois abriu para outros bancos, que inclusive têm cobrado juros menores do que o da Caixa Federal, tá? Bom. Do que da Caixa Econômica. E aí então é o seguinte: se você recebe 10 e você já está com déficit, na hora que você pegou o dinheiro emprestado para pagar a dívida que você tinha, agora você só tem 7, porque 30% Já fica ficou. no fundo. Só que parte daqueles 30%, que são 3 dos 10, é para pagar juros. Sim. Então, olha só, a União cria o problema. Ela te dá um alívio quando empresta para fechar a dívida que ela criou, que ela gerou, digamos assim, pelo subfinanciamento. Aí você pega o dinheiro, paga a dívida. Bom, agora você recebia 10, já estava com 10, vai passar a receber 7. E esses 3, em grande parte, são usados para pagar juros. Sim. Aí depois o governo diz: não, tá bom, vamos fazer o seguinte, metade das emendas tem que ir para a saúde. Então isso dá, de certa maneira, um alívio. Só que quando você diz que a emenda vai para a saúde, e são as emendas parlamentares, elas não são divididas por leito, por necessidade, por demanda. Conforme Elas são decididas por decisão política. política. E do ponto de vista lógico, as emendas elas funcionam assim. Sim. Só que entre funcionar assim e isso ser a base do financiamento do setor de saúde, é uma larga diferença. Sim. Então você vai criando uma distorção atrás da outra. E no final, os hospitais todos têm maior dificuldade, não tem nenhum hospital com dinheiro no caixa sobrando. Esse subfinanciamento, ele fica muito claro no livro, a gente explica de maneira didática. Esse livro, a primeira versão dele era um livro muito técnico, jurídico, né? E eu tratava das teses, dos direitos e tal. Até que eu digo que isso aqui vai ficar tão chato para ler. Ninguém vai querer ler um livro, só os advogados. Então, assim, o que eu acredito? Primeiro, que o SUS é um programa extraordinário. Eu sou fã do SUS. Eu não conheço no mundo inteiro nada parecido com o Sistema Único de Saúde. Eu estudo saúde há muitos anos. Só que, embora eu não conheça nada parecido, isso tem um custo. E o governo parece que não tem esse recurso. E ele promete universalidade, portanto é para todo mundo. Integralidade, vai te tratar até o final. E gratuidade. Esse gratuito é uma mentira, porque na verdade o governo paga a partir dos impostos que a gente paga para o governo. Mas ele é gratuito do ponto de vista da ótica de quem está sendo atendido. Bom, embora que ele também pague imposto. De qualquer forma, os hospitais hoje o que fazem, e aí, Marcelo, embora eu seja entrevistado, eu acho muito importante você falar um pouco para as pessoas, porque eu fico falando eu como advogado dos hospitais, e assim, o índio é suspeito. Eu acho importante quem lida com isso no dia a dia poder falar. O meu próximo livro, eu estou organizando, vai ser escrito por profissionais da saúde do Brasil inteiro. Vocês estão convidados a escrever um capítulo nesse livro Com certeza. sobre algo que aconteceu aqui no hospital e trazendo a realidade sempre do SUS, né? Porque se a gente quer que o SUS seja perene, a maneira que a gente tem para defender o SUS é deixar claro quais são os limites. Hoje, ele não tem nenhum limite. Sim.
ele é para todo mundo, ele é de graça para todo mundo, e você pode vir. Se você vier uma consulta médica e você não se trata depois, que é o normal é consulta, exames, aí vai fazer o tratamento. Acompanhamento. Acompanha, volta ao médico, mas olha, que é o acompanhamento, melhorei, não melhorei e tal. Bom, na prática, no Brasil, a pessoa dentro desse, uma cultura nossa, né? Enfim, vai ao médico, não faz o exame. Vai ao médico, não faz o exame. Vai ao médico, não faz o exame. Voltou no médico, aí o médico já está bravo com a pessoa e diz, ó, você tem que fazer o exame. Ela vai e faz o exame. Não trata. Mas não trata. Então, agora ela volta de novo ao médico, faz novamente o exame, que já perdeu a validade do exame anterior, e continua não se tratando. Aí leva uma bronca depois do médico, ó, já não vou mais cuidar de você. Ela vai lá e faz o tratamento. Sem contar que a doença se agravou e muito, né? E piorou Nesse período, piorou a doença. Muito. Ficou mais caro. Mais Além caro. do sofrimento dela, né, ou da família dela, inclusive, ficou mais caro o tratamento. Então, assim, eu acho que o sistema ele tem que ser repensado para ser fortalecido. A gente há pouco tempo falava aqui de uma experiência, um hospital na China com 10 mil leitos, ele tem 3 mil profissionais trabalhando, não são 3 mil médicos, são 3 mil profissionais de um hospital com 10 mil leitos. O que acontece? Muita tecnologia embarcada, e que também é caro para adquirir e para manter, para treinar o pessoal para usar. De qualquer forma, um caminho que a gente pode percorrer, e o Brasil vai ter que percorrer, é a tecnologia. Um outro caminho que a gente pode percorrer, e o Brasil também vai ter que percorrer, é entender qual é o valor verdadeiro de cada procedimento. Um outro ponto é analisar a gratuidade. Ele é gratuidade porque eu tenho acesso, mas se eu tiver o acesso e eu for lá e não me cuidar 10, 15, 20, 30, 50 vezes, ele continua sendo gratuito? Hoje ele é gratuito. Só que a pessoa que é atendida 50 vezes sem se tratar, ela tirou 49 atendimentos que não precisavam ser dela, de outras pessoas. Então também você tem que ter um trabalho de conscientização. Diz, olha, ele é gratuito, mas ele não é para você ficar indo lá como se estivesse passeando. Não, é um assunto sério, custa muito caro. Sim. Então, conscientização da sociedade. Será que um valor, mesmo que simbólico fosse, para quem está indo pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, sem ter se tratado, sem ter feito os exames, não seria educativo? Que fosse R$1, que fosse R$5. Não é o valor, mas é a questão da educação. Sim. Então, assim, depois o Brasil, quando começou, tinha um X. O SUS, quando começou, tinha uma quantidade X de procedimento. Hoje tem X ao cubo, ao quadrado e vai embora, porque passam de 10 mil procedimentos no Sistema Único de Saúde. E o governo de lá para cá, ele não aumentou o espaço orçamentário para ter tudo isso, para pagar tudo isso. E ele também não reajusta. Mas por que não reajusta? Porque com o volume que ele destinou, é um volume menor do que o que de fato custa. Mas são 160 bilhões de reais. Ano passado, se não me engano, foram 168 bilhões de reais para o SUS. Na hora que você mostra esse número, isso é um número em qualquer lugar do mundo, um número muito alto. Mas são quase 220 milhões de brasileiros. Você tem mais de 11 mil unidades conveniadas ao SUS. E na hora que você pega o valor do procedimento, você assim, gente, que pode ser? Eu já falei aqui, a amniocentese, R$2,20. E quanto custa for no hospital privado fazer? Sem contar que as pessoas têm que entenderem, né? O governo, seja municipal, estadual, federal, o hospital não é uma empresa comum, o hospital não é uma UPA, o hospital funciona 24 horas por dia, né? E, independente das dificuldades que os gestores têm, que a unidade hospitalar tem, quando ele recebe um cidadão no pronto-socorro, um acidentado, a gente tem que dar conta do recado, né? Aquele cidadão, ele não quer saber se o salário daquele colaborador está atrasado, se o médico recebeu naquele mês ou não recebeu. A gente que trabalha na saúde, e principalmente em hospitais, Natal funciona, primeiro do ano funciona, não tem virada de ano. Não tem noite, não tem feriado. 24 horas, 365 dias por ano. Então, é uma instituição extremamente diferente.
Não é uma indústria de carro que a hora que ela quer, ela para, que ela produz 2.000 carros, daí caiu a venda, ela parou de produzir. Não, é diferente. O hospital é diferente. Entendeu? O hospital é diferente do posto de saúde. 5 horas da tarde todo mundo vai embora, tchau. Não, nós aqui estamos atendendo 24 horas por dia. E a nossa mercadoria é a vida, é a saúde, é as pessoas. E por isso que é cara, né? Por isso que é tão caro. Eu tenho uma coisa que é muito interessante do teu livro, que tu fala bastante aqui, é sobre, não são os hospitais públicos que são a maioria do SUS, né? São os hospitais privados. Então, quer dizer, o governo já, ele mesmo não conseguiria sustentar a própria saúde, né? Sim. Porque ele não tem hospitais suficientes, se não fosse a rede privada, como o Hospital São Donato, é um hospital filantrópico, mas é um hospital privado. Não é um hospital estadual, federal, municipal, e porque realmente essa rede não existe, ela já nem existe mais. Né? Antigamente só tinha acesso à saúde pública quem tinha carteira assinada. Uhum. E aí você tinha os chamados indigentes, que eram aquelas pessoas que não tinham Perfeito. carteira assinada. E aí, quando foi criado o SUS, ele pegou as santas casas que atendiam os indigentes, as pessoas que não tinham emprego e tal. Santas casas, beneficências, né? Sim. Beneficência portuguesa e tal. E aí disseram, bom, vamos agregar essa estrutura toda, sem ter que ter construído, sem pagar o custo dessa infraestrutura toda. E um pedaço desse atendimento, ele passa a ser público. Isto é, o hospital vai atender em pelo menos 60% da sua produção para o Estado. O governo federal, municipal, estadual, enfim, ele vai fazer um atendimento público. E aí ele agrega essa rede. Hoje, 83% dos transplantes do Brasil, a POC e o Chuí, são feitos por hospitais conveniados, isto é, a rede privada que faz em nome do Estado, em nome do governo federal. 72% das operações de coração, também. 72% das operações de tratamento de oncologia, que é câncer, também. Então é o seguinte, o governo federal ele é dependente dessa estrutura. E o que ele faz? Na hora que ele paga menos por procedimento, que é o chamado subfinanciamento, exige que o hospital pegue aqueles 40% privados que ele atende para compensar Exato. a falta do dinheiro do que o público repassa para ele. Isso é uma maldade com o hospital. Quer dizer, você, por maior que, mesmo que você seja filantrópico, o que você quer? Você quer produzir, você quer expandir, você quer qualificar, Crescer, claro. você quer colocar novas tecnologias, mas você não consegue, porque se você pega o dinheiro que seria o resultado para você reinvestir, e vamos lembrar aqui, para você que está nos ouvindo aí, o hospital filantrópico, ele não, todo mundo que trabalha no hospital filantrópico não tem direito a lucro, não tem distribuição de lucro. Né? O que caracteriza a filantropia é todo o recurso que sobra do custo daquele hospital, pagou mão de obra, pagou os impostos, pagou tudo que tinha que pagar, este dinheiro ele é reinvestido. Ok, esse é o objetivo de todo mundo que é filantrópico. Bom, vou crescer o meu negócio, vou fazer melhor. Só que se o que você tem de resultado, que você poderia reinvestir, você tem que pagar o custeio porque falta dinheiro da União para os procedimentos públicos, você na realidade brinca de... É o Robin Hood ao contrário, né? Que é o resultado que você poderia agora ajudar os pobres, você não vai ajudar, porque você vai ter que compensar o dinheiro que a União não colocou para esse atendimento. Então, é torto. Mas ainda volto a dizer que eu sou encantado e apaixonado pelo SUS. No Rio de Janeiro, você tem uma quantidade muito grande de hospitais públicos, porque a gente foi Sim. capital do Brasil, vem lá de trás, né? Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil Sim, República, sim. Nova República. Enfim, aí depois você vai para Brasília. Mas a verdade é que toda aquela construção, você tem muitos hospitais federais, né? Que são hospitais importantes. Mas se você pegar Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, você vai ver que você tem muitas regiões que a única solução, aliás, aqui em Içara atende várias cidades no entorno, é um hospital que é um polo. Se você fechar esse hospital aqui, como é que essas cidades todas vão sobreviver na área da saúde? Exatamente. E saúde é caro. A gente sabe que é, né? Mais tecnologia, ótimo, mas mais caro ainda. Então, assim, como que você vai aproveitar hoje
a tecnologia existente em favor não é apenas do atendimento, que por si só já seria maravilhoso, mas é do atendimento e da redução de custo. Quais são os programas do governo? Porque o que eu vejo é o governo, ele vê uma situação sendo levada ao limite e ele vem com um programa novo, como tem o médicos agora especialistas. Mais médicos especialistas. Mais especialista. Esse programa mais especialistas, ele está pagando um valor muito acima do que o que ele paga na tabela. Aí ele diz, olha, você vai poder abater do imposto que você deve porque ele te subfinanciou. Aham. Mas você deixa de poder renegociar qualquer dívida tributária que você tenha com a PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então você fica amarrado ali. Aí a pergunta é, vale a pena eu ter Sim. Esse programa? Quer dizer, eu, no final eu vou ficar amarrado. E aí vamos lembrar, né, que os parcelamentos são por décadas. Né? Uma decisão de hoje que eu estou por décadas sem. Tá preso. Aí tem lá um artigo, tem lá uma cláusulazinha pequenininha dizendo que você abre mão do que você tem de direito. Quer dizer, você deixa de poder litigar contra a União. Como assim eu vou deixar de litigar contra a União? Você me promete uma coisa, me entrega outra e não posso me defender? Uhum. Porque no final eu não estou defendendo o hospital, estou defendendo quem está na fila. Perfeito. Isso, Júlio, foi o que me trouxe para o mundo do SUS. Eu queria, fora da vida pública, continuar dando a minha contribuição. E eu digo assim, mas aonde e como? Só que saúde é vida, né? E é muito direto. Então eu falei, bom, isso pode levar 20 anos, mas na medida em que essas ações elas virem recursos para os hospitais, eu vou poder ver uma transformação. E aí foi o que me levou, dentro das verticais todas do sistema, né, do mercado regulado que tem no Brasil, esse, digo, vai ser o primeiro. E tem dado certo, a gente está presente no Brasil todo, tem ganho as ações judiciais. Ainda assim, eu acho que não é suficiente, tá? A gente vai ter que fazer muito mais no sistema. Tem muito. Acho que eu ouvi uma frase esses dias que o SUS não é uma solução sem problema. Mas como é que é? O SUS não é um problema sem solução. É uma solução com problemas. É Então a isso. gente tem muita coisa para resolver, a gente tem muita coisa para acertar, mas é um passo de cada vez. Né? Enquanto isso, nós estamos aqui trabalhando. É que hoje como é que o sistema funciona? Como ele não tem mais condições de reajustar a tabela linear, né? A nível nacional, aí ele faz o Estado, a União faz o convênio contigo, e aí toca mais um Te dá um jeitinho. e aí tu vai lá, briga de novo, aí faz mais um outro convêniozinho, e aí tu resolve momentaneamente aquela tua situação, e assim o governo vai levando com a barriga. Aí tu tem uma consulta de R$10, tu paga um anestesista para fazer um procedimento R$30, né? Um anestesista para fazer R$30 um procedimento é coisa, a gente fala para as pessoas. Vamos lembrar 10, que a anestesia está junto, né? É o anestesista, então, anestesia, a seringa, é agulha. muito complicado. É muito complicado, é complexo fazer saúde, realmente. Quanto é o raio-x, Júlio? Raio-X é 11 pila, 5,60. Não paga nem a máquina. Não é fácil. Complicado, realmente. E aí me perguntaram, outro dia eu fui dar uma entrevista na CBN, e a jornalista, que assim como eu, como vocês, é apaixonada pelo SUS, mas ela ficou muito irritada de eu mostrar o lado difícil do SUS. E eu dizia para ela assim, mas o Índio, então por que os hospitais estão abertos? E no final eu devia ter dito o que eu vou dizer para vocês aqui. É porque no final da linha todos somos brasileiros e a gente nunca desiste. Não desiste. Entendeu? Nunca desiste, é bem assim mesmo. Então vai melhorando aos poucos, mas eu acredito que a gente pode resolver e não precisa aguardar uma crise maior do que o que a gente já está vivendo Sim. para resolver. Sim. E hoje a gente vê essas ações, a gente tem ganho no Brasil todo, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. É um movimento, e esse movimento ele começa a mostrar para o governo que, olha, eu tenho que repensar isso aqui. Né? Tem que se discutir o SUS, né? A gente precisa discutir mais ele. Né? Tem que discutir mais ele para fortalecê-lo. Né? Agora, não dá para a gente ficar cego e apaixonado, porque o SUS é apaixonante, e dizer, eu vou fazer de conta de que não tem um problema. Porque tem. Então, assim, o Índio, o Brasil, na questão da saúde, né, saúde pública, vamos dizer assim, do sistema, ele deu um exemplo para o mundo na Covid. Sim. Sim. Ele foi um exemplo para o mundo inteiro.
Sim. mesmo. Então, e também naquele momento, o Brasil demonstrou para o mundo a sua capacidade, né, de reagir a uma situação. É. E reação foi o quê? Nos leitos de UTI, na criação de leitos de UTI. Bom, a nação mais rica do mundo, as pessoas não iam para o hospital porque depois não iam ter dinheiro para pagar. E aí preferiam ficar em casa e morrer em casa. Que a gente ampliou a rede, Aqui a mais gente do que ampliou triplicou a foi rede. muito rápido, foi gigante o esforço, né? Tanto é que agora teve aprovaram um valor para o pessoal da enfermagem, pelo esforço e tal, né? O governo, todo mês eles mandam para os hospitais pagar um valor a mais para o pessoal da enfermagem, mas ainda não regulou corretamente Como ainda tem que na ser. sua folha de pagamento. Eles mandam um PIS, tem um PIS e a gente corrige Paga a aquele valor diferença. conforme o Estado manda esse dinheiro para nós. E tem que pagar a FGTS, tá? Né? Sim, sim. Tem então, alguns sim, sindicatos perfeito. no Brasil, dos Não, hospitais, que estão dizendo que não precisa e tal, não, mas tem a que gente, pagar, a gente tem que já pagar tá o FGTS. pagando tudo. Perfeito. E é isso aí. Gente, estamos encerrando aqui mais um papo, nosso podcast aqui do hospital. Queria agradecer bastante ao Índio da Costa. Bom, primeiro eu vou pedir que ele autografe meu livro, O por meu já está favor. autografado. Eu quero. Foi o primeiro a comprar, Não, Primeiro a comprar, o primeiro a ler. Não, eu E quero. recomendo mesmo. E tá Eu tenho disponível. eu tenho que dizer para vocês que eu tenho muita admiração para quem trabalha como gestor na área médica, na área administrativa dos hospitais conveniados, sabe? Porque a dificuldade é muito grande e aí só com muita criatividade, com muito empenho que é capaz de transformar e seguir adiante. Vocês, o Júlio falou que eu sou sobrevivente, vocês também. Não, a Mas gente eu tá sobrevivi todo a dia. algumas doenças, vocês sobrevivem todos os dias, né? Eu queria aproveitar, eu vou deixar aqui, eu vou fazer obviamente aqui a minha dedicatória, mas eu queria deixar meu Instagram para você que está nos ouvindo aí, que quiser me Perfeito. acompanhar, é o @Índio da Costa, @Índio da Costa. Índio é o meu nome, mas naturalmente eu tento ser um índio civilizado, não que eu seja descendente indígena. Pô, até capaz, né? Sou Alguma brasileiro, coisa não tem. sabe o que aconteceu no Alguma passado. coisa tem. Tá muito bem, Marcelo. Ô, Índio, e só tu conhecendo tantos hospitais aí, o que tu achou da nossa estrutura? O que tu achou do hospital? Maravilhosa, acho que o hospital muito bem cuidado, vocês são muito atenciosos, eu conversei com alguns pacientes e que estão satisfeitos, é um momento difícil, né? O paciente está ali esperando para ser atendido e tal, então eles são muito cuidadosos e assim, vocês estão bem acima da média brasileira, eu fico feliz por isso. Que bom, que bom. Bom que pudemos contar com a tua presença aqui. Recomendamos muito o livro aí, espero que tenha bastante sucesso aí. Lembrando para quem adquiriu o livro, está sendo revertido tudo para o Hospital Pequeno Príncipe, né? Em Sim. Curitiba. Então, Que é um hospital especializado em em atendimento de operar crianças. e atender crianças. Em Né? atendimento de crianças. Então, muito obrigado. Então, recomendamos bastante. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo esse podcast. Agradecer ao nosso diretor, Júlio De Luca. Vamos seguir na luta. Vamos pegar alguns exemplos aqui, né? E tentar aplicar e seguir na luta aí em defesa do hospital, em defesa do SUS. Defendendo o hospital, a gente também Isso. defende o SUS. Independente de quem esteja à frente do hospital, quando assumir uma instituição de saúde, assuma com muita responsabilidade, mas com muito carinho em relação às pessoas que te procuram. Porque elas não te procuram porque elas querem, elas te procuram porque elas têm uma necessidade. E o que menos importa nesse momento é quem encaminhou esta pessoa para ti. Seja um vereador, às vezes, seja um deputado, seja um conhecido, né? Porque às vezes ela não tem, dentre essa corrente de transmissão, alguém que chegue. E essa pessoa, o conhecido, esse vereador, ele é só uma linha de transmissão. Mas tu tem que resolver. Quando tu resolve um problema de uma pessoa que tem um problema sério de saúde e que ela vai embora contente, Muito tu bom. ganhou o dia.
Mas o Júlio, se chegar aqui sem ser um deputado, um amigo, um vereador, é atendido também. É, Perfeito, perfeito, perfeito. Muito, 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 muito perfeito. E assim, a gente tem muitos privilégios aqui no Hospital São Donato, né? Que um deles é o lançamento do livro do Índio, receber pessoalmente o Índio aqui no hospital é um orgulho. Muito obrigado. E Obrigado quem pelo mais carinho. quiser fazer o contato aqui com o hospital, a gente tem nosso canal de ouvidoria, né? Então pode entrar em contato com a gente, deixar sugestões para melhoria. A gente sempre está ouvindo e respondendo a todo mundo que queira. E o Índio recebeu um presente nosso aí, Ó, aqui, ó. fazendo Vai agora a vai parte. mostrar aí agora. Vou levar. Olha aqui, ó. Recebi 2, tá? Dois. Só pode ser. Um foi verde. E verde você sabe que é a cor dos advogados, porque advogado tem que ter muita esperança, né? Ainda mais para litigar contra a União. Mas olha aqui, ó. Olha aqui como é que tá lindo aqui, ó. Isso aí, Faço parte da família São Donato. isso aí. Bom, muito Muito obrigado, bem. gente.